Olá pessoal, sou Fernando Risato, consultor da Embarcadero para a América Latina, e esta é a minha apresentação sobre o RAID 7 e AXT.js, como trabalhar com essas duas ferramentas de maneira integrada. Então, esta é a nossa agenda de hoje. A gente vai compreender um pouquinho melhor o que é o AXT.js, como funciona, as versões, edições disponíveis, alguns exemplos antes de entrarmos necessariamente na integração com o RAID 7 e em projetos com banco de dados. Depois, uma visão geral do RAID 7, o primeiro exemplo com o RAID 7 e aí sim a integração entre os dois. Então, vamos dar início por AXT.js. AXT.js é um conjunto de classes, né, ou um framework, como alguns preferem chamar, criado sobre a infraestrutura do JavaScript para tornar o JavaScript algo mais produtivo. Então, nós estamos falando de um framework que permite a criação de maneira produtiva com JavaScript, né, de aplicações web que são totalmente cross-browser, ou seja, elas suportam qualquer browser, dos dispositivos móveis aos browsers clássicos dos PCs. Ele é totalmente preparado, né, para esta miscelânea de browsers e sistemas operacionais que nós temos hoje aí. Ele é baseado em uma arquitetura conhecida como MVC, já mais difundida, mas mais ultimamente as versões mais recentes pregam a utilização do modelo MVVM, né, ou Model View Model. Isso em especial para a criação das aplicações chamadas universais. Nós vamos entender o que é isso um pouquinho mais para frente. Tá? Nós estamos falando de um framework que possui um conjunto de controles visuais, e daí vem uma certa comparação, né, com o que você tem, por exemplo, na VCL ou no FireMonkey, porque nós estamos falando realmente de classes dentro do contexto do JavaScript, né, mas estamos falando de classes ou de um JavaScript componentizado, o que torna o JavaScript mais produtivo. Toda a infraestrutura do AXT.js é baseada em um gerenciador de layout que permite facilmente você organizar a sua tela. Então tudo tem docks, âncoras, muito na linha do que você está habituado aí. Obviamente, né, sempre guardando as devidas diferenças entre os ambientes e plataformas, mas muito na linha do que você está habituado com o desenvolvimento visual no Delphi ou no C++ Builder, devido o estilo da organização visual do AXT.js. Né? Além disso, ele possui um pacote de dados que funciona ali na camada, né, do model, né, e do Model View, que funciona no sentido de desacoplar a interface totalmente dos dados que você está exibindo. Então, você pode facilmente passar de um protótipo, onde os dados estão ali, por exemplo, inseridos manualmente em um arquivo JavaScript, somente para fazer um protótipo da aplicação, e depois substituir esse store, que é como ele chama ali, o store, né? É onde está o conteúdo dos dados, por uma chamada REST, por exemplo, JSON, Ajax, Web Service, o que for, de uma maneira muito transparente. Então, essa separação garante que você tenha total independência da interface com relação à camada de dados, ou com as dependências de dados. Isso é bastante interessante. Um pouco do histórico das versões do AXT.js. Então, nós temos aí a primeira versão em 2006, né? Versão 1.1 foi a primeira versão pública, né? Basicamente, estávamos falando de classes, né? De um conjunto de classes para simplificar o desenvolvimento do JavaScript. E aí, nós vamos com uma evolução, né? Desse produto. Ele foi sendo melhorado, recebendo novas funções, né? Por exemplo, aqui no 3.0 você tem novos recursos, componentes, gráficos, listas, mas havia uma questão relacionada com performance, né? Já no 4.0 houve um foco muito grande em acelerar a velocidade, isso foi obtido aí nessa versão, né? Já focando no MVC, né? Mas a grande revolução começou realmente aí a partir do 5.0,
que essa arquitetura passou a ser focada aí no MVVM, né? O Model View Model. Quando entrou em ação aí o framework, as primeiras versões dos frameworks com Taut, que era focado para suportar dispositivos móveis também. Então, nesse momento surgiram dois frameworks, né? Então você tinha o chamado clássico, o XTJS, para aplicações desktop, e o Taut para aplicações móveis, ou para aplicações web que estariam rodando no dispositivo móvel, né? Mas ao final disso, né, na versão atual, e a documentação da versão atual você pode conferir aqui, né, a 653, você tem a união desses dois frameworks, né, e uma nomenclatura baseada em clássico e modern, ou seja, o Classic é o estilo de aplicação para desktop e o Modern para dispositivos móveis em geral ou de telas reduzidas, né? Então, geralmente, a sua aplicação, para que ela seja universal, e aí tudo vai depender do foco da sua aplicação. Se você está criando uma aplicação somente, não tem objetivo de ter pessoas utilizando num dispositivo móvel, vai ser acessível basicamente de desktops, porque é uma aplicação, por exemplo, de negócios, que está ali um RP, né, qualquer coisa nessa linha, você pode focar somente no Framework Classic, ou você pode ter uma aplicação universal com os dois, e é claro que isso vai depender muito do tipo de negócio e de que é que está sendo focado em termos de resultado final do projeto. Há coisas que fazem sentido, há coisas que não fazem sentido num dispositivo móvel. Isso não muda muito de quando a gente discute isso, por exemplo, do ponto de vista Delphi ou desenvolvimento mobile nativo. Aquilo que a gente sempre prega, você não vai colocar o RP dentro do celular. O mesmo vale por uma aplicação browser, né? Você tem módulos que normalmente serão essencialmente desktop e não estariam disponíveis no celular. Mas quando você pensa em portais, por exemplo, de uso mais amplo, lojas virtuais, coisas do gênero, aí sim, nessa modo chamado de universal, você conseguiria ter uma única aplicação para os dois, criando views distintas, né, adequando as views a cada uma das plataformas. Tá? Então esse é um pouco do histórico aí de versões do produto. Em termos de edições, nós temos, basicamente, a gente pode falar de duas edições, né? Além digamos, dos níveis de licenciamento que ele suporta, mas basicamente você tem, por ser baseado em JavaScript, então ele possui uma licença comercial e uma licença baseada no GPL, que é uma versão, digamos, open source. Então, a versão comercial, ela possui todo o framework e mais uma série de ferramentas, que aí sim essas ferramentas visuais são proprietárias, né? Então, elas têm uma licença. A versão GPL, que é aberta, ela basicamente são as classes, o framework em si, né? Os componentes, né? As classes e a parte componentizada, tá? Mas, nesse caso, né, se você utiliza essa versão, a GPL, num projeto, a própria licença do GPL diz que você também deve tornar o seu projeto open source. Ou seja, eu posso utilizar a versão GPL, e lá na versão, na parte open source baixar, né, isso não é o framework todo, a parte open source, basicamente são as classes, né, o framework JavaScript em si, mas não tem o ferramental visual. O ferramental visual ele é somente licenciado, que é onde está a grande produtividade, mas o seu projeto deverá ser também open source, né? E aí o modelo comercial segue um contrato de licença, e aí você tem lá um trial de 30 dias com todas as ferramentas visuais também para testar. Tá? Então esse basicamente são as edições disponíveis. Aí dentro da versão licenciada você tem diferentes níveis, né? O Standard, Professional e uma maior com todos os recursos, tá bom? Bem, compreender um pouquinho do que é o XTJS em si, né? A gente fala disso muitas vezes para quem não é um desenvolvedor web ou não está habituado com JavaScript, fica um tanto abstrato. Então, para entender melhor isso, eu tenho aqui um conjunto de exemplos bastante simples, mas que ajudam a compreender um pouquinho da estrutura, né? Então, para editar esses exemplos, eu estou usando aqui um editor, um freeware, tá? Chamado Coffee Cup. É um
bastante um editorzinho leve, bastante interessante para HTML. Ele é feito em Delphi, então daí uma das razões da escolha, né, para mostrar que um cara interessante é feito em Delphi, é um produto comercial, ele tem uma versão full, tá? Uma série de automatismos e etc, bem interessante. Mas é um editor HTML, então vamos entender um pouquinho do que é o EXT.js, né? Então esse cara, obviamente que aqui nas opções que nós estamos dando aqui, você vai baixar o produto, né? Você vai baixar e colocar as bibliotecas dentro do seu projeto. Essa é a forma que você deve distribuir no cenário real, né? Caso contrário, você fica na dependência de recursos que estão remotos sobre os quais você não tem controle. Mas assim como os outros frameworks de JavaScript, o próprio EXT tem versões que estão online nesses provedores de conteúdo, como o CDN, como você encontra lá jQuery, Angular. Tem também o EXT, ele não está na última versão, ele está na 6.2, mas isso aqui serve, essa versão online, para que você faça estudos, minimamente, né? Você consegue fazer testes e compreender como é que o framework funciona, toda a biblioteca está aqui, a versão open source aqui no Cloudflare, então numa rede de conteúdo, tá certo? Então, baseado nisso, o que nós estamos fazendo aqui? Esse primeiro exemplo é somente um Hello World para entender a arquitetura do EXT.js, mas partindo de um HTML mínimo, né, o que nós temos aqui? Nós temos a inclusão das bibliotecas do EXT.js, então você tem aqui um style sheet, né, do tema clássico, e temos aqui a biblioteca do framework em si, né, esse JavaScript. Então, observe que aqui, o que a gente está fazendo? Aqui, ao inicializar a aplicação, ou seja, quando a página estiver pronta, né, ele vai fazer a criação. Então, observe que nós temos o conceito do create, né, como se fosse aí um objeto lá na sua linguagem de programação, lá no Delphi. Então, temos aí um create, estou criando um objeto do tipo panel, né, estou dizendo aonde é que ele vai renderizar. Esse cara é uma div, que está aqui embaixo, né? O tamanho disso, um título e um HTML, que é o conteúdo, né? Esse editorzinho aqui, ele possui um preview, tá? Eu posso fazer aqui um Ctrl F9, ele abre no browser a aplicação já, o seu código executando, né? Então, esse cara aqui é o resultado desse código que nós estamos vendo aí, tá? Basicamente um panel com um título, mas isso para ilustrar digamos, como funciona. Então, isso minimamente, um menor exemplo aí do EXT.js possível, né? O segundo exemplo, novamente, referenciamos a biblioteca, e aqui está criando um panel, né, com 2 tabs, então aquele conceito da tab, como você tem lá no tab control, no page control no Delphi, então aqui 2 tabs, né? Veja que é bastante declarativo, é um código relativamente simples de entender, né? Aos poucos você vai acostumando com a sintaxe aqui, é relativamente simples de entender, porque você cria aqui um panel, dá o tamanho dele, e aí adiciona itens, isso aqui é um array, você vai adicionar quantos itens você quiser. Veja que aqui tem um listener, o listener é o correspondente ao nosso evento, né? Então, você tem aqui, quando renderizar, ou seja, quando o cara abrir a aba 2, né? Estou dando uma mensagem aqui, só para indicar que ela foi clicada. Então, você consegue também tratar eventos. Se nós fizermos aqui um Ctrl F9, então tem lá a primeira guia, quando eu entro na segunda guia, foi colocado um evento ali só para mostrar que eu entrei na segunda via, na segunda guia dele, tá? Muito bem. Exemplo 3, novamente, estamos referenciando as bibliotecas aqui do EXT.js, e aí, nesse caso, é simplesmente a criação de alguns panels, né, alinhados. Então você tem aqui um primeiro panel, um segundo panel, né, e eles estão todos como parte desse viewport. Viewport é como um container no contexto aqui do EXT.js, né? Então, se você executa esse cara aqui, você testa esse cara, você tem esse conceito dos panels alinhados dentro de um viewport, estão ocupando toda a tela. Então, esses conceitos de alinhamento são extremamente importantes, assim como você usa isso numa aplicação responsiva, por exemplo,
no Delphi, no FireMonkey, né? A mesma coisa se vale, a mesma coisa é válida aqui para o contexto do EXT.js. Né? Esse outro cara, ele já está usando aqui um container e tem um layout chamado accordion. Esse cara é aquele componente que faz ele expande e retrai cada um dos itens que você tem aqui embaixo. Então, criando aqui 5 itens, né? Isso aqui você pode facilmente manipular, adicionar outros, etc. Isso aqui é arquivo texto, né? Então, se nós executamos aqui, ó, tem 5 panels, né, integrados a esse container, tá? Então ele está criando aqui o container. Então você tem esse resultado aqui, esse conceito, né? Isso para mostrar como é fácil. Veja aqui, você cria elementos visuais no HTML que não são simples de serem criados aí no braço, né? É bem interessante, bem fácil de entender, né? Um exemplo adicional aqui, esse cara nós já estamos fazendo uso aqui de um card, né, do conceito dos cards. Então, isso aqui é legal para você montar como wizards, né? Então você tem um next, né, e tem um previews, ou seja, você vai navegar entre esses itens, esses cards que estão sendo adicionados aqui, como se fosse um wizard para completar uma transição, por exemplo, um cadastro, onde você tenha várias validações, etc. Né? Então veja que é simples em termos de código, né? A codificação é bastante simples, e aí você tem como resultado isso daqui, ó. Né? O next, o preview. Veja que é bem interessante. Você fazer isso aqui no JavaScript puro aí toma um certo tempo, né? Ou muito tempo, por assim dizer. Este outro exemplo, nós temos já o conceito de um form, né? Então, aqui ele está criando num panel um form, né? Está dando um ID aqui como new form. Né? Aqui o render é uma div que está aqui embaixo. Tá? Mas o que é que está acontecendo aqui nesse form? Veja que ele está adicionando itens nesse form. Né? E aí você começa a ter os grandes facilitadores. Né? Por exemplo, aqui são opções desse rádio. Né? Aqui é um checkbox, então você tem aqui as opções desse checkbox, os itens, né, de um grupo de checkbox. Campos numéricos, né, com formatação. Você tem spinner, e aí você tem eventos no spinner, veja. Eu posso ter eventos, né, quando eu incremento ou decremento os valores do spinner, quando vai up, quando vai down. Né? Tem o time field, combo box, né? E por aí vai. Então, você tem validações, por exemplo, não permite vazio e todo esse tipo de coisa. Então, isso aqui facilita enormemente. Né? Se nós colocarmos ele no browser, ó, você tem aí um formzinho, né, com texto, com calendário, com checkbox, né, com rádio, já com os tratamentos aí, campo numérico, né, spinner, time field e assim vai. Combo box, né? Tudo que você precisa, na verdade, ó, uma caixa para abrir um arquivo, tudo que você precisa quando você está pensando numa aplicação realmente de negócio comercial. Tá? Outro exemplo, vamos lá, esse cara aqui nós estamos criando um conceito aqui que seria o envio de um e-mail, né? Então ele vai abrir uma nova janela, por isso aqui esse new AXT window, né? Essa nova janela é como um pop-up para que seja preenchida, né? E aí você tem os botões que vão ser exibidos nessa nova janela, né? E as ações que vão ser tomadas ao concluir esse formulário. Então, se nós executamos isso, ó, aqui ele abre a janela, você vai ter esse conceito aqui da janelinha aqui ao meio, né? Nós temos o preenchimento e aí você tem as validações, save, né? O send, né? E etc. Todos os botões aí funcionando e o fechamento da janela. Então, veja que é bastante interessante, né, a forma que ele permite você compor
as coisas aí dentro do conceito do JavaScript. Um outro cara mais aqui, esse é interessante, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho já o conceito de um data model. Então, aqui a gente consegue ter uma visão já um pouco mais clara. Isso, num exemplo real, estará separado, né, em diferentes arquivos, naquele conceito do MVVM, mas aqui, para ilustrar, ele está integrado num único arquivo. Então, o que é que você tem aqui? Você tem a definição do data model. O que é o data model? É similar ao que você teria ali, vamos lá, fazendo uma alusão, né? Não vamos radicalizar no conceito, mas fazendo um paralelo. O que é esse cara aqui? Esse cara é similar ao que você estaria considerando ali um dataset. Então, você está definindo quais são os fields que você tem, tá certo? Depois aqui, os dados. Nesse caso, o data, né, ele está aqui estático. Né? Isso aqui ele pode ser substituído por uma chamada REST ou qualquer outra forma de consultar algo externo aqui e preencher esses dados. Tá? E finalmente a gente está desenhando aqui um grid. Então, aqui na criação desse grid, né, você vai especificar o que é que você quer no grid, o tamanho, onde ele vai renderizar, nome, né, stripe de rows, qual é o store, então o grid store que está definido aqui, ó, né, ele decriou um data store baseado no modelo Student Data Model, que está definido aqui em cima, com os dados definidos nessa variável MyData. Simplesmente eu estou criando a base aqui para o meu grid, e aqui nós estamos desenhando o grid com cada uma das colunas. Ó. Tá? Então, aqui eu criei um grid com essas colunas. Se nós testarmos isso no browser, ó, o resultado que você tem é um grid com ordenação, com os dados aqui, você pode recolhê-lo, etc. Então, um grid aí já profissional, baseado no EXT.js. Mais um cara aqui interessante, nesse exemplo, está enfatizando aqui um pouco melhor a questão dos eventos, ou listeners, né, no caso do JavaScript, ou do conceito aqui do EXT.js. Então, basicamente está sendo definido um botão, né, nesse painel, né, tem um div aqui, então ele localizou aqui o div, né, estou renderizando o botão nesse div, e no clique nós temos um alert, só para mostrar como é que você trata eventos aqui dentro desse cara. Então, tá aqui o botão, ó, e aí o botão foi clicado, então facilmente você define os tratadores aí de eventos. Um último exemplo aqui nessa parte de digamos, um Essentials, né, uma visão básica de EXT.js. Veja que é um framework bastante completo, ele inclusive incorpora aí alguns conceitos da orientação a objeto, novamente. Né, o JavaScript não é uma linguagem fortemente tipada, mas o framework em si do EXT.js permite algumas coisas, como por exemplo a criação dos objetos, né, a criação das classes que nós vimos. E esse caso aqui está mostrando para a gente como é que você trabalha, por exemplo, com herança dentro do EXT.js. Veja que aqui nós estamos definindo uma classe, ó, tá? Essa classe chamada person, né? Está inicializando aqui um nome, tem um construtor que recebe o nome como parâmetro, tem um método getName que retorna o nome, algo bastante simplório, mas temos aqui a definição de uma classe. Em seguida, nós estamos fazendo uma herança dessa classe. Então veja que aqui está definindo uma classe student que estende person. Então esse cara tem uma propriedade nova, school name, tem uma função que recebe nome e o nome da escola, né? O construtor que recebe nome e nome da escola, e tem uma função getSchoolName, ou seja, essa função foi declarada aqui no student e não lá na classe person. E aqui embaixo, ó, a gente está criando um objeto, né? Então student object é um create do tipo student, né? Passando para ele o XYZ como primeiro parâmetro, que é o nome, e o nome da escola. E então chamando o getSchoolName, que é um método que foi declarado aqui embaixo. Né? Então, o conceito de herança, se nós executarmos aqui no browser, ele executou o método da classe já herdada ali.
Então, isso para mostrar como é possível você também usar isso, né, na lógica de sua, conceitos de herança, para, obviamente, tornar o seu código mais simples, né, e mais produtivo. Vamos dar andamento, então. Falemos um pouco sobre o RAID 7. O RAID 7, em especial aí focando o pessoal que ainda não se aventurou muito com ele, né, entenda o RAID 7 como uma infraestrutura que permite que você faça o deploy, ou seja, a distribuição de sua aplicação, num conceito baseado em REST e JSON. Então, nós estamos falando não somente de uma solução, mas sim um conjunto de soluções que permite a criação de aplicativos baseados em serviços ou microservices, né? Então, é importante compreender esses conceitos de SOA, de microservices, para desenhar a sua aplicação no RAID 7. Você consegue migrar aí lógicas existentes ou criar, né, novas APIs de uma maneira bastante interessante, porque você está criando aí algo que é, na verdade, baseado numa arquitetura aberta, né, orientada a serviços, moderna e escalável. Você pode distribuir as suas aplicações com o RAID 7, seja em servidores privados, Windows ou Linux, ou em qualquer infraestrutura cloud, Amazon, Rackspace, Azure ou qualquer uma dessas infraestruturas nas nuvens, nesse caso baseado ou em Internet Information Server ou em Apache. Tá? Então, um ISAP para Internet Information Server, um módulo para Apache em qualquer um desses ambientes, Windows ou Linux. Tá? Quais são os principais serviços que o RAID 7 oferece? Então, você tem ali um back-end, uma infraestrutura para você publicar APIs REST, né? Trocando isso na sua, digamos, no seu projeto. Você tem um project, que no fim das contas será uma BPL. Esse projeto, ele contém métodos. Esses métodos são publicados como APIs REST. Tá? Você pode também utilizá-lo como um módulo de integração, ou seja, eu posso no RAID Server fazer chamadas a outros serviços e expor o resultado desse serviço, seja ele qual formato for, expor esse resultado via JSON e REST para as minhas aplicações cliente, criando ali uma camada, né, de abstração. Além de outros serviços integrados, ele possui, por exemplo, gerenciamento de usuário integrado, notificações push para você enviar notificação para os seus dispositivos móveis, tem APIs para Analytics, onde você tem toda a informação de estatísticas da utilização da sua aplicação. Tem rastreamento e localização com Beacon Fence. Então, é um conjunto de serviços, né, que está disponível aí para a criação da sua aplicação. Tá? Essa é uma visão mais conceitual do como o RAID Service está organizado. Você tem a camada cliente, pode ser qualquer infraestrutura, não importa, qualquer linguagem, porque nós estamos falando de um ambiente REST standard. A camada de aplicação, né, onde está o RAID Server, então sua aplicação é uma BPL rodando dentro de um container, e sua aplicação aí vai acessar, usando os componentes que você já utiliza do próprio Delphi, FireDAC, os componentes para nuvem, e também IoT, vai ter acesso a esses recursos externos, né, expondo-os para seu cliente. Essa é uma visão conceitual aí do que você tem no RAID Server. Então, o RAID Server ele está disponível na edição Enterprise ou superior, no caso o Architect, né, do RAID Studio, Delphi e C++. Dentro da própria infraestrutura do produto, isso é importante de se entender, você tem tudo o que você precisa para desenvolver a sua aplicação. Incluso 5 usuários, uma licença que já é automática de 5 usuários, você não tem que aplicar nada, que está disponível para o desenvolvimento. Então, tudo que você precisa para a criação da sua aplicação do RAID Server já é parte da infraestrutura da sua ferramenta. Já está instalado com o seu Delphi, com o seu C++ Builder. Você necessita, na verdade, uma licença de produção no momento da distribuição da sua licença. Né? Ou seja, no momento que você vai implantar isso em produção, onde você precisa de mais usuários. Certo? Então, a partir da última release do Tóquio, 10.2.2, foi incluso como parte da licença do produto uma licença full do RAID Server, ou seja, um servidor com ilimitados usuários em todas as licenças do Delphi Enterprise ou superior.
né? Seja você novo usuário ou em manutenção, você recebeu a sua licença single site, ou seja, um site, um servidor com ilimitados usuários do RAID Server, tá certo? Então, mas o RAID Server ele já está aqui dentro do seu Delphi. Então, apenas para ilustrar, né? Se eu vier aqui para onde está instalado o meu RAID Server, ou meu Delphi, perdão, vamos focar aqui em 64 bits, ó. Você tem aqui os binários do RAID Server. Esses caras são usados para desenvolvimento, por isso o nome é dev console, dev server, né? Ele vai ser chamado automaticamente, você não precisa criar atalho, nada para esse cara aqui. Mas para você saber que toda a infraestrutura já está aqui, tá? Quando eu vou fazer o deploy, por exemplo, para o IS, ó, aqui estão os binários para o deploy para o IS, os ISAPs, né? Assim como você vai encontrar os módulos para Apache também, e também na versão Linux, tá? Então, tudo que você precisa para desenvolver já está aqui. Não tem que se preocupar com isso. Como é que eu começo com o RAID Server? Então, quando você vem aqui em New Project, você tem aqui uma categoria EMS. Tá? Você vai criar um pacote, que pode ser vazio ou já com recurso. O recurso é, na verdade, onde você desenvolve a sua API. Então, você vai nomear essa API, né? Vou basear aqui no Data Module, porque aí você pode colocar componentes visuais, componentes de forma visual, como os componentes de acesso a dados, do FileDAC, etc. Aqui você define que métodos você vai implementar nesse cara. Lembre-se, isso é baseado em HTTP, então você tem os endpoints e os métodos padrões do HTTP, né? Os verbos do HTTP. Então, get item, post, put item e delete item. É o standard do HTTP. Então, quando você finaliza esse wizard, o que você tem como resultado, observa aqui, é uma BPL, né? Essa BPL tem uma unit, que é a unit dos seus recursos, e aqui você tem uma classe. Esses são os métodos que você vai implementar para este recurso. Eu posso nomear o recurso aqui como users, clientes, o que seja, e aí você tem os métodos standards do HTTP, onde você vai implementar e naturalmente retornar aqui JSON, né? O retorno aqui é sempre JSON, por isso que ele está aqui dando como exemplo, codificando aqui uma string em JSON, né? Ou no caso do getItem, quando você recebe um parâmetro, passando a string mais o parâmetro. Então, isto é o resultado do seu desenvolvimento. Quando você conclui isso, ou quando você vai testar isso, simplesmente você dá um F9 como você está habituado. Mas o que acontece, na verdade, é que no projeto RAID Server você tem um parâmetro na execução, ó, que chama o Dev Server, que é o servidor de desenvolvimento, e passa essa BPL como target. Tá certo? Então, se nós tomarmos este recurso aqui, ele não vai fazer nada no momento, você vai devolver esse teste aqui. Né? Posso escrever aqui teste do RAID Server. Vamos criar aqui uma pasta. Ele carregou o servidor de desenvolvimento. Observe que aqui ele carregou os recursos que já são parte da infraestrutura do RAID Server, como versão, API, usuários, instalações, push notifications, e carregou o seu projeto. Está aqui, ó. Tá? Ele carrega em tempo de execução. Se nós abrirmos o browser, ele vai olhar direto para a versão, para o método version, que é o default do servidor, tá? Para que você saiba que versão do RAID Server você está usando, mas eu posso testar ali o get. Olha lá, o get retornou o teste do RAID Server, tá? Que é o método ali que nós implementamos aqui nesse recurso. Então, é assim que o RAID Server está estruturado. O resultado final do seu projeto é uma BPL, que você vai distribuir com o RAID Server. E aí tem os métodos para distribuição disso no Windows ou no Apache e etc. Tá? Então, esse é, digamos, o básico aí de um cara, né? Eu vou carregar aqui um projeto. Antes de entrarmos no RAID Server em si, no projeto RAID Server que nós vamos depois integrar com o EXT.js, eu queria mostrar somente esse recurso aqui que é novo, pouca gente conhece porque isso aqui saiu no 10.2.2, no JSON, no FileDAC, perdão, no FileDAC, né, no Batmove do FileDAC. Então o FileDAC tem um conjunto de componentes para ETL bastante interessantes, que permite importação e exportação de dados, e aí foi adicionado um writer para escrever em JSON. Tá? Então, lá no FileDAC ETL,
agora tem um componente JSON Writer, que permite você exportar qualquer dataset em JSON e extremamente configurável. Então o que nós temos aqui nada mais é do que uma conexão a uma base Interbase. Eu vou inclusive checar aqui se o Interbase está ativo. Está rodando aqui. Vou restartar o serviço, que é a versão de desenvolvimento, né? Conexão Interbase standard, uma tabela aqui, projetos, né? Fazendo um select, exibindo os dados no grid. E aí nós temos o Batmove. O Batmove tem um reader, que é o dataset, tem um writer. Então você tem aqui um Batmove Dataset Reader, onde você aponta para o dataset e configura como é que esse dataset vai ser carregado. E um writer, que é um JSON writer. O writer é quem vai escrever o meu JSON. E aí eu tenho inúmeras formas de configuração aqui. Ó. Eu posso definir um monte de coisa a respeito desse JSON, é extremamente flexível. Tá? Então, se nós olharmos esse primeiro botão aqui, ó, eu estou fazendo o básico, que é criar um string, apontar dar essa string aqui para o nosso JSON writer, execute no Batmove e o resultado do string sendo jogado aqui nesse memo para a gente observar o JSON. Tá? Estou usando ali JSON com indentação. Então, se nós ativarmos aqui o dataset, esse é o dataset que a gente vai serializar, JSON, e aí o resultado aqui no memo. JSON bonitinho, standard, serializado com indentação, formatado. Tá? Nesse segundo botão aqui, nesse Class Helper, o que eu estou fazendo, na verdade, é simplificar um pouco as coisas. Claro que isso daqui é um ensaio, você pode e deve melhorar muito, né, esse código, mas o que é que ele faz? Eu criei aqui uma classezinha, na verdade um data module, para que você pudesse colocar os componentes aqui e não ter que instanciá-los no código, né, para exibir todas as propriedades. Então, claro que você pode trabalhar isso aqui somente com uma classe, mas aí criando aí nessa classe uma abstração com todas as propriedades, por exemplo, do JSON Writer, que você possa definir na criação dessa classe ou como propriedade da própria classe. Que eu optei por simplesmente criar um data module, adicionar os componentes do Batmove, né, de maneira genérica. Então você tem um Batmove sem configuração, você tem um reader para um dataset e um writer. E nós temos aqui um class helper, né, chamando aqui JSON helper, dataset JSON helper, tá? Simplesmente para criar aquele mesmo efeito que nós já utilizamos em algumas classes open source que eu tenho por aí, de fazer um dataset as JSON array ou como string, de maneira sem ter que ficar criando ali conjunto em componentes para esses caras. Então esse class helper é um helper para o dataset, então ele vai acoplar o dataset. E aí o que nós estamos fazendo? O que nós já fizemos no outro código, no JSON array, simplesmente criando o string e fazendo o Batmove executar com base nos parâmetros passados, no próprio dataset que a gente está criando o helper. Né? E no JSON string, retornando ele como um string. Esse cara vai ser útil lá no RAD server, nós vamos utilizar no RAD server. Então, aqui, nesse caso, utilizando o class helper, você simplesmente referencia ele aqui na sua unit, né? E aí, ao invés de todo esse código aqui, nós simplesmente vamos fazer algo assim. No class helper, project table as JSON array. Né? Então, minha tabela ali como um JSON array, isso reduz seu código. Obviamente, no desenvolvimento é muito mais prático, então aqui ao clicar, simplesmente já está serializado ali, além de ativar o dataset. Então, algo simples, mas para tornar mais produtivo o seu código, um class helper aí usando esses caras. Então, isso para mostrar esse novo recurso aí que está no ETL. No ETL do FireDAC, tá? Para a serialização de JSON. Vamos lá. Este exemplo do RAD Server. Então, aqui nesse exemplo do RAD Server, nós estamos usando aquele JSON Helper, né? Que nós temos aqui uma conexão com uma tabela, um Customer Table, e nosso código. Então, vamos lá. Eu nomeei o recurso como Customer, é aquele mesmo modelo que a gente viu há pouco ali na criação de um projeto com o RAD Server. Eu vou implementar aqui, nesse caso, os métodos getItem somente. Né? No get, eu tenho um select do customer, lá no meu customer table. Né? Como a gente está reutilizando o customer table aqui, então estou explicitamente atribuindo aqui o select. E fazendo a serialização, ó, como string, então customer table as JSON string. No caso do getItem,
nós temos um parâmetro, então a gente recebe o parâmetro, faz o select baseado no parâmetro. Né? É claro que isso aqui você deve tratar melhor, você deve tratar também injeção de SQL e tudo mais, bastante simples de fazer isso. E aí você tem aqui o resultado, um JSON também, de um cliente aqui, um customer em particular. Então esse é o nosso projetinho Red Server. Se nós executamos esse cara, eu dei aqui um Open Browser, o nosso recurso ali se chamava Customer, não é isso? Então Customer, ele listou a tabela Customer em JSON. Ok? Isso aqui é feito do browser. Né? Se eu ver aqui o raw data, eu tenho lá o JSON formatadinho. Né? O browser faz esse estilo aqui para exibir os dados para você. Então você pode examinar tudo aqui, os headers, então é tudo standard, 100% padrão. Tá? Pode ser consumido isso aqui por qualquer aplicação. Eu posso aqui passar como parâmetro, por exemplo, vamos tomar aqui o 1003. Então, recurso 1003, né? O cliente de 1003 retornou aqui como parte do meu da resposta aqui em JSON ou todo o dataset, tá certo? Esse é o efeito ali. Então isso é um REST standard 100% padrão, tudo bem? Baseado nesse cara é que nós vamos construir uma interface agora web lá com XT.js consumindo esses dois métodos aqui, tá certo? Então vamos a essa parte do nosso projeto. Vamos minimizar tudo aqui. Comecemos por entender como é que eu crio um projeto, então, com EXT.js. Primeira coisa bom, aqui eu tenho já baixado e instalado as ferramentas do Sencha. Né? Nós vamos focar hoje, nesse momento, em dois caras. Primeiro, no framework. Então, o framework é, na verdade, o EXT.js baixado aqui localmente. Né? Então, aqui todo o framework, eu tenho aqui duas versões. Tá? Você pode ter inúmeras versões do framework, porque você pode ter projetos em distintos frameworks que você ainda não atualizou, apesar de ser extremamente fácil fazer o upgrade de frameworks no projeto do XT.js. Esse é um diferencial muito grande, porque quando você está lidando com frameworks, você acaba encontrando por aí em JavaScript coisas incompatíveis, etc. Que é muito fácil fazer a migração, a ferramenta automatiza essa migração de framework quando saem recursos novos. E nós vamos focar também no CMD. O que é o CMD? Ele também tem uma versão para cada framework, né? Porque naturalmente ele incorpora o que o framework novo trouxe de recursos. Então, o CMD é uma aplicação de comando de linha que que automatiza tarefas do Sencha, como por exemplo a criação de um novo projeto no modelo, por exemplo, que você escolher, pode ser o Classic, Universal ou somente Modern. Ele cria toda a infraestrutura de pastas, copia o framework, cria aquela estrutura do MMVM, o primeiro template para que você dê o start no seu projeto. Ele também serve para distribuir a aplicação, ele faz o build da aplicação. O que é o build? Ele empacota tudo, reduz o JavaScript, né? Tira os espaços, torna ele compactado. Tradução de JavaScript para JavaScript standard, né, para que você tenha uma performance de load melhor. Então ele faz também o deploy e o update do site direto para você, se você quiser, ele tem comandos para isso. É uma ferramenta de automação de build, então pode ser incluso aí em automações de build e tudo mais. E ele possui também um servidor web integrado para tempo de desenvolvimento. Tá? Então nós vamos explorar um pouquinho esse cara. A primeira coisa que eu vou fazer é a criação de um projeto para vocês entenderem como é. Então, por exemplo, digamos que a gente vai criar um projeto aqui dentro dessa pasta aqui, né, do www-root. Criar aqui um folder, vamos chamar aqui de xt101. Tá? Vamos abrir um command aqui. Então nós vamos aqui criar nosso primeiro projeto com o EXT.js. Aqui nós temos o framework completo instalado, né, mais as ferramentas, nesse caso estamos usando aqui o CMD. Então o que acontece aqui? Ele está fazendo, invocando aqui o CMD Sencha, usando o SDK nessa versão, posso escolher uma versão que eu quero utilizar, generate app, dar um nome aqui para a aplicação, pode ser, por exemplo, ext101, aqui nesse próprio diretório. Então, ele vai invocar o Sencha CMD e vai fazer todo o processo de geração da aplicação. Estão observando aqui sendo criado arquivos aqui, ó. É a infraestrutura do Sencha. Então ele vai fazer a cópia do framework, etc. Tá? E vai entregar uma aplicação
funcionando aqui, mínima, né? Um template. Considere isso um template. Estou criando aqui uma aplicação universal. Caso contrário, você pode especificar se você quer somente Classic, somente Modern, que seria somente para dispositivos móveis. Ao final do processo, ele concluiu aqui, que nós temos é esta estrutura de diretório. Aqui nós observamos algumas coisas, como por exemplo um folder app, aqui onde está a lógica, a infraestrutura da sua aplicação. Um folder classic, um modern, aqui é onde você constrói as views, tá? De cada um dos frameworks. Se eu quero, por exemplo, suportar um browser desktop, então eu crio views aqui, tá? Para o browser considerado modernos, né? Eu crio views aqui, e aí você consegue dizer quando cada uma dessas views entra em ação, etc. E tem todo um conjunto de detalhes aí com relação ao Sencha, que vale a pena olhar ali para a documentação deles, porque tem bastante coisa interessante. Tá? Tem que estudar realmente a documentação, tem bons livros à disposição, mas isso é um resumo de como a brincadeira aqui funciona. E aí você tem um servidor chamado, na verdade aqui é um watch, né? Ele vai monitorar aqui a aplicação e vai carregar um servidor onde você pode testar a aplicação. Então, isso que nós criamos aqui, ó, vou fazer aqui um Sencha app watch, ele vai olhar aqui para esse arquivo de configuração que ele criou e vai dizer que está colocando a aplicação no ar. Obviamente isso é para teste, né? Então ele está ouvindo aqui na porta 1841, ó, tá certo? Então se nós voltamos aqui o nosso browser, localhost 1841, vejamos se já está acabando aqui, ó. Waiting for changes. Nesse momento ele está ouvindo se você altera alguma coisa no diretório. Quando você altera, ele já atualiza os caches, né, do próprio AXT e já publica isso para o browser ter acesso. Então se nós acessarmos aqui, ó, isso que você está vendo é um template, tá? Você pode obviamente mudar totalmente esse layout. Aqui é um template com um menu lateral, ó, simulação de um menu lateral, né? Com um grid aqui. Esse grid é que nós vamos transformar no grid conectado aqui a esses dados do RAD Server, tá certo? Então como é que nós fazemos isso? Então vamos lá. Vamos encerrar esse cara aqui. Tá? Exatamente igual essa estrutura que nós temos aqui. Então, eu tenho aqui uma aplicação que é o cliente deste RAD Server, é exatamente a mesma estrutura, mas já com as modificações para conectar aquela base de dados ali, aquele JSON do RAD Server. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as mudanças que nós fizemos. Primeiro, aqui no app, né, é onde está o model e o store da sua aplicação. Então, a primeira mudança aqui no model esse é o arquivo de exemplo, que é aquele que estava vai exibir aqueles dados que estão ali no nosso teste, né? Esse cara aqui, ó, nome, e-mail e fone. Né? Mas nós estamos substituindo esse cara por uma declaração de um model, né, que tenha esses atributos. Então, o que eu vou pegar lá do meu servidor? O contact first, last, phone number, seats, estado e country. Se nós olharmos aqui para o RAD Server, para o resultado do RAD Server, são esses fields que estão aqui. Tá? Então, primeira coisa aqui foi que nós declaramos esses caras. Segundo passo, aqui no meu store, nós vamos declarar a store. Então, originalmente, ele continha dados embutidos aqui nesse JavaScript, né? Era estático, como você pode ver aqui, um header de memória JSON, mas estático aqui, ok? O que nós fizemos? Nós transformamos isso aqui numa chamada a uma infraestrutura REST, né? Via Ajax. Então o que está acontecendo aqui? Ele vai criar um data store, a gente chamou de customer, então vai criar aqui um store. Você tem aqui as dependências, né? E nesse constructor, ó, o que está sendo feito? Está sendo chamado sendo feita uma chamada Ajax para o método onde está o nosso RAD Server. Veja que essa URL é exatamente aqui a URL do nosso customer. Tá? Então está fazendo uma chamada lá ao método get, tá? E fazendo um parser em formato JSON. Tá? Esse autoload indica que essa chamada vai ocorrer e vai carregar os dados imediatamente assim que ela for
carregado. Então, é uma função JavaScript que vai criar aqui um store chamado de Store Customer Store. Esse foi o nome dado para ele aqui. Tá certo? E, finalmente, você vai criar a interface. Então, nesse caso, eu vou executar um browser. Eu estou criando aqui no Classic uma view. Então, o lists original, que é nosso browser, é o grid. Então, isso aqui é a definição do grid original. Certo? O grid original, que é aquele que você está vendo aqui. Tá? E aí, nós estamos personalizando ele para carregar a nossa infraestrutura de dados. Então, o que é que muda? O que muda aqui, bom, a gente adicionou aqui filtros para permitir que ele faça filtros, agrupamentos, são só decorações que você coloca aqui no código, você basicamente usa essas features dentro da declaração do seu grid, mas a gente está declarando um grid baseado no nosso store do customer, né? Tipo dos dados que ele vai ler, customer store, cada uma das colunas, e se ela pode receber filtro, que tipo é o filtro, se é string ou não. Tá? Então, aqui é a declaração do grid, olhando lá para o nosso Customer Store, o qual foi declarado aqui, tá? O nosso Customer Store. Então, basicamente, essas são as alterações. Ele agora está olhando lá para o nosso RAD Server. Então, se nós startarmos essa aplicação agora, então vamos aqui para o raiz dela, chamar aqui o command. Tá? Vamos fazer aqui Sencha app watch. Deixa ele carregar o nosso servidor de teste. Obviamente será a mesma porta, né, do outro teste que nós estamos fazendo, então, exceto se você mudar isso na configuração. Então ele está ouvindo aí na 1841, vamos reduzir um pouco as coisas daqui. Assim que ele estiver pronto aqui, nós vamos dar um refresh nesse cara, e aí nós vamos ter dados vindos do RAD Server. Então está concluindo aí o parser de todos os JSONs, ele faz aquela minificação, né, que é uma espécie de compilação dos arquivos para otimização de leitura. Tá aí, está pronto o nosso servidor, vamos dar um refresh nesse cara. E aí, o que nós vemos aqui são os dados vindos aqui do RAD Server. Tá? Numa estrutura totalmente com separação de views, de controllers e tudo mais, extremamente bem estruturado. Né? Esse grid ele suporta uma série de coisas, como ordenação, né? Você pode aplicar filtros, então, por exemplo, eu posso aqui fazer um filtro, né? Em uma linha, tá certo? Eu posso remover o filtro, você tem grupos, então eu posso, por exemplo, agrupar aqui por país, né? E aí você tem o grid agrupado por país, ou você simplesmente remove os grupos, ordenação, aí tem eventos que você pode tratar, né, por cidade. Então um grid, nesse caso, olhando lá para o RAD Server e preenchendo os dados. Tá? Então essa é a forma, né, que você integra esses caras. Você está falando com o seu serviço, recebendo aqui um REST, né, em formato, fazendo uma chamada, um método REST, recebendo um JSON, e aí o framework faz todo o processo ali de deserialização e da concatenação desses caras na exibição ali do grid. Isso é parte da infraestrutura do próprio EXTJS. Tá? Então, bastante interessante, ótimo de performance, e vejam que é fácil ali de compreender como é que as coisas funcionam, não é difícil, né? Pelo contrário, ele torna o desenvolvimento de JavaScript extremamente simples, tá certo? Então esse foi o overview do RAD Server, e também agora finalmente o RAD Server integrado com o EXTJS, onde a gente fez a criação da aplicação, né? Consumiu o Web Service, então criamos ali um model, o View Store, e a aplicação em si, substituímos a estrutura para olhar para o nosso servidor do RAD Server, e então fizemos a exibição dos dados. Todo o demais, quer dizer, a outra view, outra estrutura, outro store, é repetição desse cara. Tá certo? Muito bem. Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Esses exemplos, assim como a apresentação, tudo vai estar disponível em breve para vocês. Aí também e-mail para contato. Muito obrigado por presença de todos. Vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.